Agora, o tema dessa mensagem, nessa noite, é justamente sobre isso, irmãos. Não deixe o seu coração se esfriar. Não deixe o seu coração se esfriar. Então, nós lemos um texto aqui, foi o texto que me veio ao coração. Deus colocou essa palavra no meu coração, porque nós vemos aqui algumas situações de corações que se esfriam na presença de Deus. E como que esses corações foram novamente aquecidos também na presença de Deus, foi aquecido com a presença de Deus na vida deles novamente, e o resultado, aquilo que acontece quando o nosso coração se aquece também na presença de Deus novamente. Todos nós, irmãos, estamos sujeitos a passar por momentos de frieza espiritual. Todos nós. Um momento ou outro da nossa vida, a gente passa por situações, por frieza. Em determinado momento da nossa vida, muitas vezes o nosso coração esfria, literalmente esfria. E esse texto aqui vai nos mostrar algumas situações que muitas vezes levam o nosso coração a se esfriar na presença de Deus. Algumas situações que esses discípulos viveram. Esse texto está falando de quando Jesus havia morrido, crucificado, ele tinha sido sepultado, e esses discípulos só conheciam a história até Jesus morrer e ser sepultado. Então eles só sabiam até aí, eles não tinham revelação do Jesus que havia ressuscitado, ou do Jesus que ressuscitaria, mas eles só conheciam o Jesus morto, né? E quantas pessoas ainda nos dias de hoje, irmãos, só conhecem o Jesus que morreu, só conhece o Jesus que foi crucificado somente. O que é um Jesus morto, irmãos? O Jesus morto não pode fazer nada por ninguém, não faz. O Jesus crucificado, ele está ali crucificado, ele não pode descer da cruz. Esse é o Jesus que estava morto. E aqueles discípulos só conheciam Jesus morto, eles só viram Jesus crucificado, eles só viram Jesus na sepultura, sendo colocado ali na sepultura, colocaram uma grande pedra. A sepultura é diferente do que é aqui no Brasil hoje, né? A sepultura lá não era para baixo, né? 7 palmos de chão, como a gente fala aqui. A sepultura lá era numa parede de pedra, tinha uma rocha aqui, eles cavavam aqui na rocha, e aí ali era a sepultura. Eles entravam com o corpo lá dentro, colocavam bem no fundo daquela caverna, vamos dizer assim, daquele túnel, e eles rolavam uma pedra bem grande, e ali o governo selava aquela sepultura com uma pedra para ninguém violar os túmulos. Colocavam uma pedra bem grande ali, e no caso de Jesus, eles devem ter procurado uma pedra bem grande mesmo, porque eles ouviram falar que Jesus ressuscitaria. Então aqueles discípulos que estavam agora caminhando aqui com essa tristeza, angústia no coração, eles só conheciam, só sabiam da história do Jesus que morreu, do Jesus que está sepultado. E aí eles estão tristes pelo caminho, li o texto todo aqui, não precisa repetir para os irmãos, estão tristes, reclamando, murmurando, né? E aí Jesus coloca do lado deles, e eles não percebem que era Jesus ali do lado deles, caminhando com eles, porque o coração deles, meu querido, estava gelado. Todo aquele ardor que eles experimentaram quando eles caminharam com Jesus, quando eles viram os milagres de Jesus na vida deles, todo aquele ardor agora se transformou em gelo. O coração esfriou. O que leva, meu irmão? E muitas pessoas passam
Talvez alguém que está me ouvindo agora passa ou está passando por uma situação assim, que seu coração esfriou. Pastor, já fui um homem de oração, uma mulher de oração. Pastor, já tive tanta comunhão com Deus, já tive revelações de Deus, pastor. Deus já falou comigo, pastor. Então eles estavam aqui agora com o coração frio. Tinham experimentado, visto os milagres de Jesus, mas agora o coração está frio. Andando naquela noite fria, naquela estrada fria, né? E o coração gelado, triste, amargurado. O que leva o nosso coração a esfriar, irmãos, na presença de Deus? O que leva o nosso coração a esfriar na presença de Deus? Uma das coisas que a gente percebe aqui nesse texto é a frustração. Esses discípulos estavam frustrados. Eles falam assim: nós esperávamos, versículo 21, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é quase o terceiro dia, desde que tais coisas aconteceram. Então, eles estavam ali frustrados, meu irmão. A esperança deles havia fugido do coração. Eles estavam frustrados porque eles tinham uma esperança que aquele Jesus, eles tinham uma visão um pouco errada sobre Jesus, porque eles esperavam que Jesus fosse aquele que ia libertar eles do poder de Roma. Mas Jesus queria fazer mais do que isso. Jesus queria libertar eles do poder das trevas, do poder do pecado. Então, meu irmão, na maioria das vezes, eu já falei isso aqui outras vezes, que a nossa frustração, meu irmão, é proporcional à expectativa que a gente coloca. Expectativa que você coloca em alguma pessoa, por exemplo. Se você coloca uma expectativa numa pessoa, se você acha que aquela pessoa é a melhor pessoa do mundo, coloca uma expectativa além da realidade do que aquela pessoa é, e aí quando aquela pessoa falha com você, você fica frustrado. Puxa vida, pastor, pensava que o fulano era crente de verdade, não era. E assim em todas as áreas da nossa vida, meu irmão, e muitas vezes a gente pode correr o risco de ficar frustrado até com Deus, porque a gente coloca uma expectativa, meu irmão, tão irreal. Não é que Deus não tem poder para fazer, mas é porque às vezes não é a vontade de Deus fazer determinada coisa na sua vida. E aí você colocou uma expectativa e aquilo não aconteceu, não porque Deus não tem poder para fazer, mas não aconteceu às vezes porque não era a vontade de Deus para a sua vida. É você que desejava, você que colocou aquela expectativa, e aí não acontece, a pessoa fica frustrada. O nosso coração se esfria por causa das frustrações da vida. A expectativa que você coloca em alguma coisa, aquilo, e aí de repente desmorona tudo, quando a expectativa não é atendida. Então, frustração, eles estavam frustrados. Outra coisa que esfria o nosso coração, as lutas, os problemas. Apesar de Jesus ter falado, no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. Mas, meu irmão, isso aqui na prática, quando a gente passa por lutas, por provações, por dificuldade, quando alguém te calunia, quando alguém fala mal de você, né? Quando alguém se levanta contra você, contra a sua vida, quando você passa uma luta na sua vida financeira ou alguma coisa assim. As lutas da vida, do dia a dia, acaba esfriando o nosso coração, meu irmão, apesar que Jesus já tinha falado, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se não tiver cuidado, meu irmão, na hora da luta, o nosso coração esfria. E eles estavam passando uma grande luta ali, porque eles estavam agora sozinhos ali naquele caminho, frustrados, como eu já falei, enfrentando perseguição das pessoas, porque a Bíblia diz que depois que crucificaram Jesus, os discípulos se dispersaram todos. Alguns ficaram lá presos, lá num quarto, lá, com medo das autoridades, né? Então assim, estava passando por luta, dificuldades. E as lutas da vida, se a gente não tiver cuidado, meus irmãos, se a gente não colocar o nosso foco na pessoa certa, que é Jesus, as lutas acabam esfriando o nosso coração.
Lembra daquele texto lá da parábola do semeador? Que fala assim, que aquela semente que caiu no meio dos espinhos, né? E aí ela cresce, mas aí os espinhos, aí depois Jesus vai explicar o sentido da parábola, ele fala assim, os cuidados com as coisas deste mundo, ou seja, com as lutas deste mundo, os cuidados com os problemas dessa vida, deste mundo, acaba sufocando a semente que é a palavra de Deus no nosso coração. Então, meu irmão, as lutas muitas vezes esfria o nosso coração, se a gente não tiver cuidado. Outra coisa que esfria o nosso coração é quando a gente começa a andar distante de Jesus, distante do povo de Deus, quando a gente se isola. Quando a pessoa se isola, meu irmão, o coração dessa pessoa esfria. Tem uma ilustração que as pessoas sempre usam assim, que fala assim, que a brasa fora do braseiro, ela acaba apagando, né? Então, por exemplo, quando a pessoa se isola, ela acaba esfriando na fé. O seu coração acaba se esfriando. E aqui o que está acontecendo? Os discípulos, onde é que estavam os demais discípulos, irmãos? Estavam lá em Jerusalém. Eles ficaram lá, esperando a manifestação de Jesus. Eles ficaram lá em Jerusalém, tanto que depois aqui, logo em seguida, Jesus vai se manifestar para eles lá em Jerusalém, lá onde eles estavam. Os crentes estavam lá todos reunidos, né? Os verdadeiros discípulos de Jesus estavam ali reunidos. E esses dois aqui, não, vou ficar aqui não, vou para casa. Eles se isolaram, eles saíram da comunhão com os irmãos, que estavam vivendo as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Então eles se distanciam do corpo. O que é o corpo, irmãos? O que é o corpo de Cristo? É a igreja. É isso aqui, não é? Que é o corpo de Cristo. Ô povo que conhece a Bíblia. Não é não, né, irmão? Mas esse irmão bonito que está aí do seu lado aí, olha aí. Olha aí, Manuel, o Rodrigo aí, ó. O corpo de Cristo, né? Somos nós. Somos nós, né? Então assim, e aí, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo que nós estamos aqui reunidos num grupo não tão grande, mas é o corpo de Cristo que está reunido aqui. E aí se uma pessoa sai, aí a gente começa a passar luta. Lá fora estão com pedra na mão para apedrejar o povo aqui. Um exemplo. E aí sai só um irmão sozinho, dois irmãos, não vou ficar aqui não. Vou voltar para casa. Mora lá na Barra do Cuieté, mais ou menos por aí, né? Vamos embora para casa, vamos deixar esses irmãos aqui na luta. Vamos embora para casa, estou triste, estou angustiado. E eles se isolaram, meu irmão, eles se isolaram. Eles largaram parte do corpo de Cristo ali, que eram os irmãos ali, eles saíram daquela comunhão ali e começaram a caminhar para a casa deles, voltando para casa, para Emaús, que ficava, sabe a quantos quilômetros, irmão? 12 quilômetros. 12 quilômetros a pé. Eu sei mais ou menos o que é 12 quilômetros, irmão. Eu sei mais ou menos. Um dia, estava vindo de Valadares, o carro quebrou lá na entrada do Santa Cruz ali, de Galileia. E o meu cunhado Demi estava com a gente. Não, 10 quilômetros, tinha uma plaquinha lá, 10 quilômetros é Galileia. O Demi, não, 10 quilômetros é 1 hora a pé. Andamos 2 horas e se alguém não dá uma carona para nós, eu acho que nós ia andar a noite inteira. Brincadeira. Aí daqui a pouco, até o Demi já tirou o sapato do pé, já deu calo no pé. Então, meu irmão, 10 quilômetros a pé. E eu morei num lugar que era 7 quilômetros de onde eu morava, na cidade. Eu ia de bicicleta. Quando tinha que ir a pé, misericórdia. Então, 12 quilômetros a pé, meu irmão. 12 quilômetros a pé, nada, umas 3 horas caminhando. Naquele tempo, eles caminhavam mais, talvez umas 2 horas a pé. 12 quilômetros, ele sai dali de Jerusalém e vai para Emaús, 12 quilômetros andando. Então, meu irmão, o distanciamento da igreja, do corpo de Cristo, esfria o nosso coração. Quanto mais eles caminhavam para Emaús, mais o coração ia esfriando. Quanto mais distante da igreja, meu irmão, mais o nosso coração esfria, meu querido. Quanto mais longe do corpo de Cristo, mais o nosso coração esfria. O distanciamento do corpo de Cristo, da igreja,
O distanciamento de Jesus esfria o nosso coração. A murmuração, meu irmão, esfria o nosso coração. Quanto mais você reclama, meu irmão, mais as coisas pioram. Quanto mais você reclama, mais o seu coração esfria na presença de Deus. E eles estavam reclamando. Versículo 14. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Ficavam lembrando, você viu. E pegaram ele, tadinho, bateram nele. E tudo que tinha sucedido, eles vieram falando sobre aquilo. Murmurando e conversando a respeito de todas as coisas. Né? Discutindo, né? Eles estavam discutindo pelo caminho sobre as coisas que haviam acontecido. A murmuração, a reclamação, meu irmão, não adianta ficar lamentando as coisas que já passaram. Quanto mais você reclama, quanto mais você murmura, mais o seu coração vai esfriando, mais o nosso coração vai esfriando na presença de Deus, meu irmão. A tristeza. Quanto mais você se entrega à tristeza, a Bíblia diz que eles estavam entristecidos, né? Eles estavam entristecidos. Quanto mais você se entrega à tristeza, meu irmão, a gente está vivendo um tempo, meu irmão, de muitas pessoas entristecidas. E a gente está vivendo um tempo também que você não pode ir no médico e falar assim, com algum sintoma assim, o médico fala assim, mas você passou alguma coisa que te entristeceu? Eu perdi alguém da família. Está com depressão. Né? E aí acabou. E a pessoa recebe aqui, aquela pancada. Ansiedade, crise de ansiedade. Não estou falando que não existe, não. Nós temos um psicólogo aqui. Né? Tem coisas que são reais. Né? Que é verdade, mas muita coisa, meu irmão. Antigamente a gente ficava triste também, não era depressão, não era ansiedade, e a gente vivia e vencia. Não é toda tristeza que é depressão, não. Todos nós passamos por momentos de tristeza. Agora, quando você dá espaço para essa tristeza e crescendo dentro de você, invadindo a sua alma, né, quando você se entrega à tristeza, aí sim, meu irmão, e vai vir ansiedade, vai vir a depressão, e vai só piorando as coisas. Quando a gente dá espaço para a tristeza, o coração vai esfriando, esfriando, esfriando na presença de Deus, meu irmão, e a tristeza só aumentando e tomando conta da vida das pessoas. Cuidado, a tristeza esfria o nosso coração. Vença a tristeza, meu irmão. Sai do seu lugarzinho de conforto, né? Do seu quarto escuro. Do quarto escuro da sua alma. Né? Sai de lá. Sai para o meio das pessoas, para o meio do povo. Né? Não dê espaço, meu irmão, para a tristeza invadir o seu coração. Não, meu irmão, não dê espaço, não deixe. Não permita, meu querido. Não permita. A tristeza esfria o nosso coração. O que aquece? Vamos baseado no texto aqui, irmãos. O que aquece então o nosso coração, meu irmão? Pastor, mas eu tô tudo isso aí, pastor, que o senhor falou. E mais alguma coisa ainda, pastor. Né? Talvez não quem está aqui, né? Quem está aqui já aqueceu o coração, só de sair de casa e vir para a igreja já aqueceu o coração. Mas talvez alguém está em casa. Né? Talvez alguém está em casa. Pastor, tudo que o senhor falou aí, pastor, olha. Tudo que o senhor falou, frustração, pastor, as lutas, problemas, luta, distanciamento, né? A murmuração, pastor, estou murmurando demais, a tristeza, a angústia, pastor, tudo que o senhor falou, e tem mais aí, pastor, acrescenta mais alguma coisa na lista aí. O que então que aquece nosso coração, irmãos? Está aqui na palavra de Deus. O que aquece nosso coração? Primeiro, esse texto aqui é muito claro, é um dos textos que eu mais gosto, assim, que fala da palavra de Jesus aquecendo nosso coração, né? Porque quando eles chegam lá na frente, eles vão caminhando, Jesus começa a falar com eles, né? A conversar com eles. O que vocês estão discutindo aí pelo caminho? Você não sabe o que está acontecendo? Eles falaram um pouquinho,
Jesus tomou a palavra ali e começou a falar assim: honestos e tardios de coração para crer. Não convinha que as escrituras se cumprissem. E Jesus começou a falar da palavra, e a Bíblia diz, olha, começando por Moisés, ou seja, ele começou lá no Antigo Testamento, né? Nos primeiros livros da Bíblia, diz assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, todo o Antigo Testamento, Jesus foi falando da palavra para eles. Todo o Antigo Testamento, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Ele começou a falar das coisas que constava a respeito dele mesmo, que estava lá na Bíblia, estava na palavra de Deus. E aí a Bíblia diz que quando eles chegaram, aproximando daquela aldeia, Jesus fez que ia passar direto. Ele: não, Senhor, fica conosco. Jesus entra na casa deles, estou resumindo aqui. E aí quando Jesus parte o pão, eles reconheceram que era Jesus. Aí eles voltaram, aí eles falaram assim: essa porventura, o nosso coração, vou ler o texto aqui que fica melhor. E disseram um para o outro, versículo 32, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então, quando Jesus falava, o que acontecia? O coração deles aquecia. Quando Jesus expunha as Escrituras, o coração deles era aquecido. O coração deles queimava, o coração deles ardia, meu querido, com a palavra de Deus. Então, meu querido, você está apagado, você está frio espiritualmente, abre o seu coração para a palavra. Quando eu estou aí sentado, meu irmão, tem alguém pregando a palavra aqui, como eu estou pregando agora, a sensação, toda vez eu lembro dessa palavra aqui. O meu coração arde. Pode ser com barulho ou sem barulho, meu irmão. Pode ser silenciosamente, que alguém está falando aqui bem baixinho, ou não estou mais, não importa. Mas quando eu estou sentado aí no seu lugar, meu irmão, quando eu estou ministrando a palavra, assim, o meu coração arde com a palavra de Deus. O que é isso, meu irmão? É Deus aquecendo novamente o nosso coração com a palavra dele. Toda vez que você abrir o coração para ouvir a palavra de Deus, o seu coração vai ser aquecido, meu irmão. Amém? Toda vez que você abrir o coração à palavra de Deus para ouvir a palavra, o seu coração é aquecido. Sabe uma coisa que aquece o nosso coração, meu irmão? É a palavra de Deus lida. Ou você ouve pregação, ou você abre a sua Bíblia na sua casa, mas a palavra de Deus, ela aquece novamente o nosso coração. Não deixa o nosso coração se esfriar na presença de Deus. Amém? A comunhão com Jesus aquece o nosso coração. Comunhão com Ele. Quando nós nos afastamos um pouquinho, como nós vimos aqui, irmãos, os discípulos estavam se afastando da comunhão com a igreja. E não se engane, quando você não está em comunhão com a igreja, você também não está em comunhão com Jesus Cristo. Ah, pastor, sou crente em casa. Não existe esse negócio de crente em casa. Comunhão é isso aqui, meu irmão, é contato físico, é você estar aí ouvindo, é você estar aí dando amém, glória a Deus, aleluia, é você cantar, é você adorar. Isso que é comunhão, meu irmão, não é a mesma coisa as pessoas que estão vendo na live. A pessoa aprende alguma coisa, aprende, mas comunhão verdadeira é isso aqui, meu irmão, aqui, ó, na igreja. É reunido o povo de Deus aqui, isso que é comunhão verdadeira. E essa comunhão, meu irmão, com a igreja, essa comunhão com Jesus, aquece novamente o nosso coração na presença dele, meu querido. Andar com Jesus. Quando Jesus começou a andar com eles ali pelo caminho, sem eles perceberem. Às vezes a gente não percebe, irmãos. A gente só percebe a falta que faz a comunhão com a igreja, a comunhão com Jesus, quando você não tem essa comunhão.
Quantas pessoas ficaram lá durante a Covid, entubadas, aí a pessoa, ai, que saudade da igreja. Quantas pessoas que às vezes saem para estudar fora, ah, pastor, que saudade, para morar fora da cidade. Vai para o exterior, mano, meu pastor, que saudade que eu tenho daquele tempo. Mas às vezes quando estava aqui não valorizava. A gente só valoriza essa comunhão muitas vezes, irmãos, é quando a gente perde essa comunhão, essa oportunidade de poder estar aqui ouvindo a palavra, ter essa comunhão direta com Jesus, poder orar, poder falar com Jesus, poder ler a Bíblia, poder andar com Jesus, meu irmão. Andar com Jesus aquece o nosso coração. Como é que a gente anda com Jesus nos dias de hoje, irmãos? É lendo a palavra, é participando das atividades da igreja. Não é uma religiosidade somente, simplesmente, mas quando você vem, meu irmão, você está aqui, no contato com a igreja, no contato com Jesus. Então, quando você lê a palavra, quando você participa das atividades da igreja, quando você tem uma vida de intimidade com Ele na sua casa. Não importa quanto tempo, meu irmão, não é o tempo, não é tanto tempo, não é questão, não é por muito falar que nós seremos ouvidos, mas quando você tem a oportunidade de estar na presença dEle, em oração, lendo a palavra, né, ouvindo louvores, lá dentro da sua casa, lá no conforto da sua casa, muitas vezes. Então, meu querido, andar com Jesus é isso. Andar com Jesus é fazer aquelas coisas que Jesus gosta que a gente faça. Andar com Jesus é andar em obediência à palavra dele. E quando a gente começa a andar com Jesus, meu irmão, o nosso coração se aquece novamente. Quando eles começaram, sem perceber, eu comecei a falar, eles não perceberam na hora. Jesus começou a falar. E eles começaram a ouvir. E foi tão agradável aquelas palavras de Jesus. E eles se interessaram mais. E Jesus fala mais. E vai falando. E vai andando com eles pelo caminho. 12 quilômetros, irmãos. Eles nem viram quando chegaram. Passou os 12 quilômetros. Deus fez que, não, Senhor, não vai não. Por favor. Fica, Senhor, conosco. Vamos pousar conosco, Jesus. Então assim, meu irmão, esse andar com Jesus, eles estavam caminhando com Jesus, e o coração deles, na caminhada com Jesus, esse coração foi aquecendo, pegando fogo, né? Quando a gente caminha com Jesus, quando a gente está em comunhão com Ele, ouvindo Ele, meu irmão, o nosso coração se aquece, na oração, na intimidade, nosso coração se aquece, meu irmão. Não espere ter vontade de orar, meu irmão. Ore sem vontade mesmo. E quando você começa a orar, o seu coração também se aquece com a presença de Jesus. O resultado de um coração aquecido, meu irmão, tem tantas coisas aqui. Mas o resultado de um coração aquecido, eu acho tremendo aqui. Quando o nosso coração está aquecido, né? E dá para você tirar uma conclusão se o seu coração nessa noite estava frio, porque não vai ficar mais, ou se o seu coração está aquecido com a presença de Deus. Quando o nosso coração está frio, o que a gente viu aqui na vida dos discípulos? Coração frio, os discípulos tristes. Coração está frio, meu irmão, há tristeza. Coração frio, meu irmão, há desânimo. Eu começo a olhar para esses discípulos andando no caminho de Emaús. É como se eu visse eles falando assim: ai, céus, ó dia, ó vida. Ó. Eu vejo eles assim andando. Que nem o Wall-E, né? Um desenho antigo da minha época, do Bill que tinha, não sei se o Bill lembra, que era uma raposinha que ia só reclamando: ó céu, ó dia, ó vida. Mas tem gente que é assim, meu irmão, é porque só reclama, só murmura, porque o coração está frio, meu irmão. Agora, quando nosso coração está aquecido, meu irmão, há alegria no nosso coração, amém? Há alegria no nosso coração. Há ânimo no nosso coração. Olha só, quantos quilômetros tinha de Jerusalém a Emaús?
12 quilômetros. Os caras estavam cansados, desanimados. Ô meu irmão, muitas vezes o cansaço não é só físico, não. Muitas vezes o cansaço é porque o coração está frio, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê? Olha só, quando a gente está com o coração aquecido, meu irmão, quem já foi no encontro com Deus, quem trabalhou no encontro com Deus, nem sabe disso. Quando a gente está com o coração aquecido, meu irmão, a gente ia até 2 horas da manhã, né? Queria nem dormir, não queria nem dormir, queria virar a noite, orando. Então, quando o nosso coração está aquecido, olha o que aconteceu com eles. Eles foram 12 quilômetros, desanimado, arrastado, parece que estava indo arrastado até Jesus se colocar do lado deles e começar a conversar. Aí eles foram distraídos assim, a alegria voltou, entrou no coração deles. E aí quando eles chegam lá que Jesus se revela, eles percebem que é Jesus, eles cansados, desanimados que estavam, eles voltam na mesma hora. Eu achei interessante que o texto diz assim, o versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Na mesma hora, meu irmão. Então, quando o nosso coração está aquecido, meu irmão, há ânimo de novo para trabalhar para Jesus. Há ânimo de novo para fazer a obra de Deus. Eles estavam, era para estar cansados, já era tarde, que eles mesmos falaram, Jesus, fica conosco, já é tarde, o dia já declina. E eles voltam, né? Cansados, fisicamente, mas o coração aquecido, meu irmão, eles estavam espiritualmente, eles estavam totalmente renovados. E é isso que Deus vai fazer na sua vida, no nome de Jesus, meu irmão. Amém? Coração aquecido, meu irmão, o ânimo volta. O cansaço vai embora, meu irmão, porque muitas vezes o cansaço, não estou dizendo que a gente não cansa não, meu irmão, fisicamente. Claro que cansa. Eu estou dizendo, meu irmão, que quando a gente está com o coração aquecido, meu irmão, o cansaço, até o cansaço físico, é vencido no nome de Jesus. O ânimo vem quando nosso coração está aquecido. O cansaço vai embora. O desejo de compartilhar com outras pessoas. Quando nosso coração está aquecido, a gente tem esse desejo. Observa, irmãos, quem mais traz pessoas na igreja. Quem tem mais essa coisa de convidar outras pessoas. Tem gente que tem o dom, é fato. Mas geralmente, meu irmão, quem mais traz pessoas para a igreja são aquelas pessoas novas que estão chegando para a igreja. Que nem sabe evangelizar direito ainda. Nem sabe falar do amor de Deus. Mas elas estão com o coração aquecido. Elas querem compartilhar com outras pessoas aquilo que elas estão vivendo aqui no coração delas, o coração aquecido. Elas querem compartilhar com outras pessoas, e esses discípulos aqui, eles quiseram voltar para a comunhão. É outra coisa que o coração aquecido faz. A pessoa quer estar no meio do povo de Deus, no meio da bênção, do povo que serve a Deus. Quando vê a pessoa distanciando para sair com pessoas que não tem nada a ver com Deus, meu irmão, e não tem prazer em estar com gente de Deus, pode ver que o coração está frio, na maioria das vezes. Quando nosso coração está aquecido, meu irmão, a gente quer estar na comunhão da igreja, do povo de Deus. Eles falaram, não, vamos voltar para lá. Vamos voltar para Jerusalém. Vamos lá falar um pouquinho disso que aconteceu. Vamos lá testemunhar. E eles voltaram com aquela alegria para compartilhar com os outros discípulos. Olha, nós vimos o Senhor. Ele se revelou a nós lá, né, lá na nossa aldeia. Ele estava lá na nossa aldeia. Ele partiu o pão conosco. E aí os discípulos também já estavam todos alegres lá. Falando assim, não, realmente ele ressuscitou. Realmente ele apareceu para Simão também. Já apareceu para as mulheres. Então, meu querido, um coração aquecido, tem alegria, tem ânimo. O cansaço vai embora. E vem esse desejo de compartilhar com outros aquilo que Deus está fazendo na nossa vida e no nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé. Queria orar por você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria pedir que Deus venha aquecer o seu coração. Chama o Gumercino aqui, Gumercino, por favor. O Gumercino vai ungir os irmãos se quiserem
receber essa unção de Deus sobre a sua vida. Minha oração é para que Deus venha aquecer, meu irmão, nosso coração. Ele venha aquecer o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode pegar o óleo ali, Gomercinho, e ungir. Os irmãos quiserem, você pode só vir aqui, o Gomercinho só vai te ungir. Você volta para o seu lugar. Fica para lá um pouquinho, Gomercinho. Isso. O Gomercinho vai ungir, você vai voltando para o seu lugar. Eu vou orar para que Deus venha incendiar o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode glorificar, você pode exaltar, você pode engrandecer o nome do nosso Senhor nesta noite, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus eu oro, meu Deus, para que o Senhor venha aquecer nessa noite, Pai, cada coração, Pai. Faz queimar o coração do teu povo nessa noite, Pai. Faz queimar o nosso coração com a palavra de Deus, Pai. Que a palavra do Senhor para nós não seja uma palavra normal, meu Deus. Não seja mais um texto, meu Deus, mas que a palavra do Senhor para nós, Pai, possa queimar o nosso coração, incendiar a nossa alma, Pai, a nossa vida, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Faz queimar, Pai, os corações nessa noite, Pai. Aquece os corações nessa noite, meu Deus. Tira toda a frieza espiritual, Pai. Todo desânimo, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, tira todo desânimo, Pai. Tira toda murmuração, reclamação. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, aquece os corações, Pai. Porque aí vai voltar a alegria, Pai. Vai voltar o ânimo, meu Deus, até o cansaço vai embora e as nossas forças são renovadas, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como as águias, Pai. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, meu Deus. Oh, aleluia, renova o teu povo nessa noite, aquece, incendeia, meu Deus, o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. Tua palavra diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar, meu Deus, em nome de Jesus, eu recebo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Derrama a tua unção sobre a vida do Gomercinho também, Pai, sobre todos os líderes dessa igreja, diáconos, diaconisas, meu Deus, a diretoria da igreja, os professores, professoras, Pai, incendeia essa igreja, Pai, aquece o coração dessa igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo, aquece, meu Deus, o coração do teu povo, em nome de Jesus, Pai. Se tem alguém aqui, meu Deus, que estava com o coração frio, gelado na presença do Senhor, aqui ou em casa, meu Deus, aquece novamente este coração, em nome de Jesus. A alegria vai voltar, volta nessa vida agora, a alegria do Senhor está sobre essa vida agora, o coração está aquecido, Pai, o quebrantamento diante da tua palavra, Pai, em nome de Jesus, volta agora, o ânimo, meu Deus, volta agora, Pai, para cada coração, a começar em mim aqui, o ânimo, a motivação, Pai, em nome de Jesus, derrama graça, derrama poder, derrama da tua unção, Pai, e aquece os corações, renova o teu povo, Pai, renova as nossas vidas, em nome de Jesus. Coloca um fogo ardendo aqui no nosso coração, Pai, coloca o fogo do Senhor ardendo. A tua palavra diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Nós somos o altar, Pai, e não se apagará, no nome de Jesus. Diga assim comigo, põe a mão no seu coração, diga assim: o fogo arderá continuamente sobre este altar e não se apagará, no nome de Jesus.